Amigas, amigos, olá! Tarifaço de Donald Trump, Trump contra os BRICS. O tarifaço de Trump frequentemente é analisado dentro do contexto econômico ou comercial mundial, mas esta é uma análise inconsistente. Donald Trump alega que através do tarifaço ele busca trazer empresas industriais para o território americano numa reindustrialização dos Estados Unidos. Isso é tremendamente inconsistente, isso chega a ser quase uma ilusão. Dentro do mundo da terceira década do século XXI, será que Donald Trump demanda que os Estados Unidos se reindustrializem com indústrias da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial? É claro que não. E mesmo que esse fosse um objetivo, os Estados Unidos não têm condições de recebimento dessas indústrias. As atividades industriais demandam fatores de produção, infraestruturas de transporte, de comunicação, pessoal qualificado que os Estados Unidos não têm na atualidade. Então a ideia de tarifação para a reindustrialização americana, a ideia de tarifação em termos econômicos é inconsistente. Nós precisamos entender essa tarifação dentro das relações de poder no cenário mundial. Os Estados Unidos, com essas tarifações, buscam afrontar e dilapidar o poder de potências competitivas com os Estados Unidos, especialmente a China, mas também do chamado BRICS, os países BRICS que se caracterizam como potências de primeira ordem, como a China, como a Rússia, potências médias como o Brasil, como a Índia, e que hoje se colocam como competidores potenciais ou reais dos Estados Unidos no cenário mundial. A gente pode começar a comprovar essa ideia tendo em vista as tarifas que foram colocadas mais recentemente. Por exemplo, para o Brasil, tarifas de 50%. O Brasil está nas cabeças da tarifação americana no cenário mundial neste momento. E lembrem-se da cartinha patética de Donald Trump ao presidente Lula, alegando que essa tarifação dizia respeito, entre outros, ao processo que o ex-presidente golpista Jair Bolsonaro está sofrendo no Supremo Tribunal Federal, como se o presidente Lula fosse o Poder Judiciário brasileiro, como se houvesse alguma legitimidade na interferência dos Estados Unidos no poder judiciário do Brasil. Notem que isso está no campo da política, das relações de poder e não no campo econômico. Para além do Brasil, a Índia recentemente também foi alçada a tarifação de 50% por ser uma compradora de petróleo da Rússia. A Rússia está sob sanções, mas não sanções internacionais validadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Essas sanções são unilaterais dos Estados Unidos. E tendo em vista estas sanções, o governo americano se reservou o direito de aplicar uma sobretaxa. A Índia levando a taxação de 50% de produtos indianos, por a Índia ser compradora de petróleo da Rússia. E um outro BRICS chegando à tarifação de 50%. A Rússia ainda não está nas tarifações especiais de Donald Trump, mas já está dentro desse contexto de fechamento dos compradores de petróleo da Rússia e existe em tramitação uma legislação no Congresso dos Estados Unidos de tarifação de 500% sobre países que contribuam econômica comercialmente com a Rússia, inclusive compra e venda de armas ou compra de petróleo e derivados da Rússia. A China, que teve aquela escalada patética de tarifação com os Estados Unidos no começo do ano, chegando a valores exorbitantes de 150%, 300%, valores totalmente descabidos, né? Chegou a uma dita trégua com Donald Trump em valores de 30% de produtos tarifados chineses na economia dos Estados Unidos. Mas lembrem-se, essa trégua com 30% de tarifação sobre a China vale até dia 12 de agosto, quando haverá uma revisão dessa tarifação. Portanto, os BRICS são objeto preferencial de pressão tarifária, que na verdade é pressão política de Donald Trump contra essas potências competitivas. Isto gera problemas econômicos para esses países. Problemas econômicos porque os Estados Unidos se caracterizam hoje como o maior importador de bens e serviços do mundo. Problemas como para o Brasil no agronegócio, na indústria extrativa, na indústria de bens de capital. A Índia, com redução de exportações para o mercado americano, perde nos seus setores farmacêutico, componentes
automotivos, químicos, eletrônicos, solar, tecnologia da informação, têxteis e calçados. A África do Sul perde no setor automotivo, na agricultura e metais preciosos. A China em eletrônicos, têxteis, tecnologia e maquinário, e a Rússia nas exportações de petróleo e gás, lembrando que já está sancionada desde 2022. Não são apenas perdas econômicas, são também perdas políticas, é pressão política, porque setores do empresariado destes países perdem e pressionam os seus governos. Mais ainda, a perda de emprego que afeta setores populares, gerando pressões mais amplas, difusas nas bases da sociedade. Trata-se, portanto, de uma pressão de ordem política, uma pressão política dos Estados Unidos contra potências competitivas. Essas potências não precisam assistir ao processo passivamente, não só não precisam, não fazem isso na atualidade. Já existem várias formas de mobilização dos países BRICS, de cada um dos países individualmente ou destes países coletivamente. Mobilizações que dizem respeito, por exemplo, à consulta à Organização Mundial do Comércio, coordenação política entre os BRICS, apoio financeiro a exportadores, pagamento em moedas locais e reorientação comercial. Vamos dar uma olhadinha nesses pontos mais aprofundadamente, começando com a Organização Mundial do Comércio. Nós sabemos que o órgão de apelação, o órgão máximo de solução de controvérsias da OMC, não está mais funcionando, por iniciativa do próprio governo americano, que desde o governo Obama veta a indicação de novos juízes. Hoje há menos de 3 juízes neste órgão de apelação, fazendo com que o órgão não funcione na prática. Porém, nós encontramos outras instâncias da Organização Mundial do Comércio de solução de controvérsias, como é o caso dos painéis, como é o caso do órgão de solução de controvérsias. Eles ficam abaixo do órgão de apelação, mas são órgãos que ainda estão em funcionamento. Vão dar uma solução definitiva para o caso brasileiro, por exemplo? Não darão. E mesmo que o órgão de apelação estivesse funcionando, lembrando, os Estados Unidos tensionam o cenário mundial dentro de uma lógica de crítica à multipolaridade. A demanda de Donald Trump é ação de caráter imperial, hegemônico, unilateral. A Organização Mundial do Comércio é uma manifestação de multilateralismo. Os países acordam e criam uma instituição de regulação, nesse caso, do comércio. Então, vamos pensar, mesmo que houvesse o funcionamento pleno hoje da OMC, a OMC não resolveria o caso brasileiro, mas o órgão de apelação não está funcionando, é uma debilidade a mais para a organização. Porém, quando o Brasil aciona a OMC, primeiro, certamente o Brasil vai vencer essa demanda. E segundo, o Brasil está acionando um órgão multilateral. Nós precisamos pensar a divisão do mundo de uma outra forma, uma forma distinta da que normalmente está sendo colocada dentro dessas tensões com os Estados Unidos na atualidade. Frequentemente a gente pensa no mundo na divisão norte-sul, norte global, sul global, países centrais, países periféricos, semiperiféricos, norte-sul global. Nós precisamos pensar uma divisão do mundo entre os países que estão dentro de uma lógica imperial, nesse caso os Estados Unidos e os seus vassalos mais imediatos, e países que se contrapõem a esta lógica imperial, países que estão dentro de um contexto de busca, afirmação, fortalecimento do multilateralismo mundial. É onde BRICS se inserem. E onde o Brasil vai estar do lado da história, em qual lado da história, da geopolítica o Brasil vai estar? O acionamento da OMC é mais uma manifestação de o Brasil estar do lado do multilateralismo do cenário, no cenário mundial. Mais ainda, além de acionamento da OMC pelo Brasil, coordenação política entre os países BRICS. Na semana passada, o primeiro-ministro indiano Modi e o presidente Lula tiveram uma ligação telefônica de mais de 1 hora. Nessa ligação telefônica, eles estão estreitando os laços entre 2 BRICS importantes, Brasil e Índia.
Potências médias, como é o caso de Brasil e Índia, demandam apoio mútuo de instituições de outros países, de países parceiros, para reforçar a sua própria posição no cenário mundial. É o que, por exemplo, os países europeus já fizeram, a Europa Ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação da Comunidade Econômica Europeia, no cenário de Guerra Fria, quando esses países foram eclipsados pelas novas potências, Estados Unidos e União Soviética, a criação da Comunidade Econômica Europeia era uma ação conjunta de reforço político destes países europeus. É o que Modi e Lula estão fazendo neste momento. Mas, na ligação telefônica, não há apenas um ganho político ou simbólico, houve ganhos práticos. Vejamos, meta de aumento do comércio bilateral para 20 bilhões de dólares até 2030, visita do vice-presidente Alckmin à Índia em outubro para uma reunião de negócios, trocas de experiências através da visita de Alckmin entre o Pix brasileiro e o UPI da Índia. A Índia também tem o seu Pix. O Pix no Brasil é controlado pelo Banco Central. O UPI indiano é controlado por uma instituição sem fins lucrativos sob regulação do Banco Central da Índia. Mas o UPI indiano tem algumas vantagens frente ao Pix brasileiro. O Pix do Brasil só é utilizado no território nacional brasileiro. O UPI já está em operação em outros países da Ásia, e trocas de experiências são bem-vindas dentro de uma lógica, a gente já vai reforçar isso, de desdolarização. Além de, nessa ligação telefônica, ficar agendada a visita do próprio presidente Lula à Índia em 2026. Será que apenas Lula e Modi estão estreitando laços dentro do contexto de agressão política de Donald Trump? Não. Nós temos Xi e Putin também fazendo isso. Nós vamos ter brevemente a reunião de cúpula entre Putin e representantes dos Estados Unidos para debater a guerra da Ucrânia, com quem o Putin se encontrou antes de ir à reunião que estará agendada brevemente com os Estados Unidos. Se encontrou com Xi Jinping e, portanto, alinhando posições entre esses parceiros estratégicos antes da reunião do Putin com os representantes americanos. Também recentemente houve uma ligação telefônica do Putin para o primeiro-ministro Modi da Índia, para o Putin atualizar o primeiro-ministro sobre a evolução da guerra da Ucrânia, o que teve um grande agradecimento pelo primeiro-ministro Modi. Agora notem bem, será que é apenas para avisar como está a guerra da Ucrânia? Não. Dentro do contexto de guerra da Ucrânia, a Rússia está sancionada desde 2022 e, como eu falei há pouco, o petróleo russo passou a entrar dentro da tarifação extra dos Estados Unidos. A Índia é compradora de petróleo da Rússia, não dando bola, não ligando para essas sanções americanas, mas por causa disso, por conta dessa compra de petróleo, a Índia passou a ser tarifada agora em 50%. Resposta imediata indiana: cancelamento de compras militares já agendadas entre a Índia e os Estados Unidos. E ainda esta ligação telefônica entre o Modi e o Putin, que tem um valor simbólico muito forte dentro desse contexto de tarifação. Portanto, os BRICS estão crescentemente em contato, né, em negociações para reforçar as suas posições e as estratégias imediatas e de longo prazo frente a essas iniciativas dos Estados Unidos. Mas não se trata apenas de ações de caráter político, são também ações financeiras dentro de cada país BRICS ou entre os próprios países BRICS. Aqui no Brasil nós temos o BNDES, como eu falei há pouco no podcast. O mercado americano é um mercado muito importante para as exportações brasileiras. Há então os setores empresariais do Brasil que vão perder com essa tarifação, mas existe o BNDES, que já abriu 5,5 bilhões de dólares para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, faça compras governamentais, abra linhas de crédito, de investimento, linhas de crédito para capital de giro para os empresários brasileiros prejudicados por essa tarifação injustificável dos Estados Unidos. Então, existe mobilização dentro de cada país BRICS, Brasil, BNDES, para compensar essas perdas. Existe também mobilização
entre os próprios países BRICS. É o caso do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Segundo reportagem da Reuters, a reportagem diz: BRICS lançarão fundo de garantia para impulsionar investimentos em países membros, dizem fontes. Reportagem de agora 3 de julho. Diz a reportagem que se trata de um fundo garantidor. O que é esse fundo garantidor? O fundo assume parte do risco de perda de capital ou inadimplência para atrair investidores privados, com uma cobertura que pode ser de até 60% de perdas potenciais ou até 100% das perdas potenciais. O capitalismo demanda previsibilidade. A ideia de Donald Trump tirar do nada tarifação para bens e serviços de um país no território americano rompe com essa perspectiva de previsibilidade exigida pelo, olha a palavrinha, capitalismo. Através desta ação do novo Banco de Desenvolvimento, a coisa está sendo colocada, a bola está sendo colocada no chão novamente, né? Então os adultos estão negociando na sala, viabilizando novamente previsibilidade. Os problemas ligados ao tarifaço, problemas de caráter contratual, problemas de caráter cambial, que são ligados a esse tarifaço, podem ser, em parte, absorvidos pelo novo Banco de Desenvolvimento. Então, são ações financeiras dentro do território brasileiro, BNDES, dentro do âmbito dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento e o Fundo Garantidor, para reagir contra essas ações de Donald Trump. Avançamos para a desdolarização. Temos aqui uma manchete da Reuters que diz: sob a sombra do aviso de Trump, África é pioneira em sistema de pagamento sem o dólar. Sistema de pagamento sem o dólar. Reportagem de 20 de julho. É o sistema PAPS, Sistema Pan-Africano de Pagamento e Liquidação. Uma espécie de UPI, que eu acabei de falar da Índia, uma espécie de PIX entre esses países africanos. Eles fazem a comercialização entre eles e fazem a remuneração das exportações e importações nas suas próprias moedas. Segundo a Reuters, a África é pioneira nesse sistema. A Reuters está um pouco desatualizada, viu? Infelizmente. Eu tenho aqui um dado do Banco Central, algumas informações do Banco Central do Brasil sobre o sistema de pagamento em moeda local, SML, o SML do Mercosul. Diz o Banco Central: com o SML são usadas moedas locais sem uma moeda intermediária como o dólar, a menos custos de burocracia. Como essas moedas locais são usadas, gente? Bom, nós temos um remetente, um cidadão ou uma empresa que é vinculado a uma instituição financeira autorizada, aqui no Brasil, ligada, portanto, ao Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro notifica uma operação bancária, uma operação de transação financeira para o Banco Central argentino, paraguaio, uruguaio, onde está uma instituição financeira autorizada 2, que recebe os valores na moeda local mediante a cotação entre essas moedas naquele determinado dia. É o mesmo sistema africano, só que já está operando aqui no Mercosul há algum tempo. O próprio Banco Central nos traz o valor de comércio do Brasil através deste sistema SML no ano passado, no ano de 2024. O Brasil exportou para a Argentina 3,36 bilhões de reais. Olha, não é dólar, é um instrumento de desdolarização. Tá? 3,36 bilhões de reais e importou 1,75 bilhões. O Brasil exportou para o Paraguai 830 milhões de reais e importou 161, e o Brasil exportou para o Uruguai 376 milhões de reais e importou 54 milhões. Então tem esse dispositivo na África? Tem esse dispositivo no Mercosul, onde há um país BRICS, o Brasil. Esse dispositivo de pagamento em moedas locais está sendo projetado, está em gestação dentro do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Ele ainda não está implementado, mas ele está em projeto e deve ser implementado mais ou menos brevemente. Temos ainda a ideia de novos mercados consumidores e através dos próprios BRICS. Se os Estados Unidos são os maiores importadores mundiais, a perda dos Estados Unidos exige também novos mercados consumidores. Nós temos aqui um dado
do G1, que mostra uma evolução significativa de compra de café pela China no mercado mundial. A China chega a mais de 5 milhões de sacas de café compradas do mercado mundial, de importação chinesa do mercado mundial, no ano de 2024. E a China, portanto, precisa de muito café. Diante da tarifação de 50% do café brasileiro nos Estados Unidos, haverá redução das exportações de café do Brasil para este país. A China já anunciou no dia 3 de agosto que liberou 183 empresas do seu país para importação de café do Brasil. Isto reduz as perdas, não elimina as perdas, reduz as perdas, porque a China é uma importadora de café do Brasil que teve recorde de importação no ano de 2023 com 1,5 milhão de sacas de café. No ano passado atingiu quase 1 milhão de sacas de café, valor que deve ser superado este ano, porque até o meio do ano, até o mês de julho, a China importou 570 mil sacas de café do Brasil. Então a gente deve ter para esse ano de 2025 algo em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de sacas de café importadas pela China, ainda mais dentro da lógica do tarifaço. Os Estados Unidos, entretanto, são importadores de 8 milhões de sacas de café do Brasil. A compensação chinesa não é total. No mercado chinês não compensa totalmente as perdas no mercado americano, mas compensa parcialmente um ganho econômico e um ganho político. Não apenas o café. A gente tem aqui na reportagem do UOL, do dia 7 de agosto. Embraer investe na Índia para buscar um dos maiores negócios da sua história. A venda dos aviões cargueiros militares KC-390 da Embraer. A Embraer está abrindo um escritório de negócios na Índia para fechar um negócio de venda de 80 cargueiros militares KC-390 para o país asiático, como diz a reportagem, um dos maiores negócios da história da empresa, que está sendo acelerado dentro do contexto de tarifação de Donald Trump. Então os BRICS podem e devem agir, estão agindo financeiramente, o novo Banco de Desenvolvimento e cada país individualmente, estão agindo politicamente, fechando negociações mais fortes entre os chefes de Estado, estão agindo, portanto, na viabilização, no fortalecimento do multilateralismo mundial. Há, entretanto, inconsistências e contradições dentro dos BRICS. Citaria duas para vocês. Dentro da maior expansão dos BRICS agora na década de 2020, um dos países convidados para membro pleno foi a Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi e está convidada como membro pleno para os BRICS. Mas até agora, 2025, a Arábia Saudita não formalizou seu ingresso, tendo em vista, entre outros, as pressões dos Estados Unidos contra a expansão e fortalecimento dos BRICS. É uma pequena fratura dentro dos BRICS, e ainda mais. Mais recentemente, a Indonésia entrou como membro pleno dos BRICS, mas reportagem da The Conversation, da qual eu destacaria o seguinte: o governo da Indonésia está intensificando a narrativa de construir pontes entre os países do norte e do sul globais. Tá certo. Então, é uma lógica semelhante à do Getúlio Vargas no período entre guerras, de se equilibrar entre a Alemanha nazista e Estados Unidos, e nessa equilibração conseguiu os investimentos americanos de Companhia Siderúrgica Nacional. Tá certo. Muitos países também fizeram isso durante a lógica de Guerra Fria, mas o cenário de hoje não é o cenário dos anos 1930, não é o cenário da Guerra Fria, é um cenário muito mais complexo, tendo em vista a multipolaridade evidente a diferentes potências mundiais no cenário atual. Os Estados Unidos, uma potência mundial que busca se colocar hegemônica, a potências mundiais vassalas aos Estados Unidos, a potências mundiais como a China, a Rússia, o Brasil, que buscam um mundo multipolar, e há um antagonismo entre esta grande quantidade de potências mundiais, criando uma dificuldade muito grande nessa lógica de equilibração, que já foi feita eficientemente pelo Vargas na década de 1930, que foi feita por vários países na Guerra Fria, para que a Indonésia faça isso na atualidade. E a mesma reportagem da Conversation, da The Conversation, nos destaca ainda o seguinte:
A Indonésia. No entanto, ao acomodar os interesses dos Estados Unidos, a Indonésia não conseguiu mobilizar a solidariedade de outros países do sul global. É, portanto, junto com a Arábia Saudita, a Indonésia mais uma fratura, mais uma pequena inconsistência dentro desta unidade BRICS tão importante para o cenário atual. Era isso, um podcast rápido para nós debatermos as questões políticas, as questões de poder relacionadas ao tarifaço de Donald Trump e principalmente em relação aos países BRICS. Quem tiver algum problema, alguma dúvida já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.